Finalmente, Kamaru Usman vai subir de categoria e olha só, ele vai enfrentar o sul-africano Dricus du Plessis, que é o número 2 da categoria. Rapaziada, essa luta aqui já estava sendo ventilada há um bom tempo. Na verdade, depois que o Kamaru Usman venceu do Joaquin Buckley, já tem um tempinho, né, mais de um ano, ficou uma novela. E aí, será que ele ia fazer uma última disputa de cinturão nos meio-médios contra o Islam? Ou será que ele vai subir para tentar uma última title run, né, na categoria de cima? Bom, aí ficou essa novela aí, bom, parece. Aí tinham falado, né, que tinham oferecido o Dricus du Plessis pra ele, e ele tinha negado. E aí a galera ficou meio assim, falou, pô, mano, tu vai subir de categoria, te ofereceram o número 2 do ranking, tu negou, o que que tu tá querendo, tá ligado? Era justamente o Islam Makhachev pelo cinturão na categoria de baixo. Mas aí, como anunciaram o Islam Makhachev versus Ian Gary, aí todo mundo já se ligou e falou, mano, provavelmente vai sobrar o Dricus du Plessis pro Usman, e ele vai subir de categoria. Bom, dito e feito, já que ele não conseguiu um cinturão na carteirada, né, na categoria de baixo, ele conseguiu pelo menos o número 2 na categoria, né, logo na estreia dele na carteirada. E se ele vencer do Dricus du Plessis, com certeza já vão alçar ele para uma disputa de cinturão. Bom, mas antes da gente começar a conversar aqui sobre essa luta, fazer uma análise técnica dessa luta, eu vou pedir aqui para você efetuar aquele ritual padrão. Vem aqui, ó, embaixo, na seção de comentários, clica aqui na seção de comentários e escreve qualquer coisa, qualquer coisa. Escreve qualquer coisa aí, deixa tua mensagem. Para que isso? Por que eu fico pedindo para você escrever qualquer merda aqui embaixo? Só para o YouTube ver que esse vídeo tem engajamento e entregar ele para mais pessoas. Só assim para o YouTube entregar esse vídeo e fazer esse canal aqui crescer, rapaziada. Nós não temos nem 3 mil inscritos ainda aqui, tá vendo? 2.800 inscritos. Então já se inscreve aí também, já deixa o seu like, que o seu like também é importantíssimo, que estamos na meta dos 3 mil inscritos, tá? Já tô com o meu canal há meses, o canal não bate 3 mil inscritos por nada. Quem sabe agora vai. Então, já deixou o comentário, já deixou o like, já se inscreveu? Então vambora, vamos conversar um pouquinho sobre essa luta. Bom, o Usman, ele não conseguiu dar carteirada na categoria de baixo, mas pelo menos ele vai pegar o número 2 da categoria de cima. É uma categoria que ele já lutou antes, inclusive o nome no Instagram dele, né, o user do Instagram dele, é Usman 84 quilos. Então, porque ele já bateu 84 quilos, tá ligado? Apesar de que no UFC vai ser a estreia dele só agora. E, cara, tá no momento certo, já é um momento já... Tipo assim, o cara já não tá novo, né? Já tá... É porque eu acho que fazendo hora extra pode até ser um termo pesado. Tendo em vista que na última luta ele mandou bem contra um moleque muito mais novo. Mas assim, se ele quisesse ter aposentado, ele já podia ter aposentado. É um cara que já fez muito pelo esporte, pô, já tem defesa de cinturão pra caramba, tem uma carreira muito longa no próprio evento mesmo, no UFC. Aqui, ó, eu até abri o Tapology dele. Tá aqui, ó, Kamaru Usman, só pra gente fazer um retrospecto. Cara, ele estreou lá em 2015. Olha, em janeiro de 2015 foi quando ele estreou lá no TUF 21. Olha isso. Aí ele ganhou as lutas no TUF, ganhou a final do TUF. Cara, olha quantas vitórias seguidas tem o Kamaru Usman. Cara, muita coisa, muita coisa. Ganhou o cinturão, defendeu o cinturão. Aí ele perdeu naquela luta. Cara, essa luta que ele tava dominando o Leon Edwards. Tava assim, uma luta tranquila pra ele. Aí no último segundo, meu irmão, no último minuto, naquele nocaute antológico de chute alto do Leon Edwards. Assim, uma vez pra nunca mais, né, mano? Foi assim, o auge da carreira do cara. Tudo bem que aí ele repetiu a dose, tipo assim, essa luta aqui foi bem diferente da primeira. Parece que inverteram os passos, né? Tipo, na primeira luta, o Kamaru Usman dominou a luta inteira. E na segunda luta, o Leon Edwards dominou a luta inteira. Aí ele até perdeu ponto, por isso que foi decisão majoritária, porque ele perdeu ponto lá, acho que ele segurou na grade, alguma coisa assim. Mas ele ganhou essa luta tranquilo. Depois o Kamaru Usman lutou contra o Khamzat Chimaev. E aí, rapaziada, eu falei que ele ia ser a estreia dele nessa categoria. Essa luta aqui foi sim no peso médio lá. 83,7 quilos. Mas assim, foi uma luta que ele pegou em cima da hora, né? Ele não se preparou para lutar nos 84 quilos. Na verdade, ele nem se preparou para lutar, tá ligado? Chamaram lá, o telefone dele tocou na semana da luta. E aí, porque o Borrachinha tinha saído da luta, né, pra lutar contra o Khamzat, ligaram pra ele na semana da luta e ele pulou na bala, lutou contra o Khamzat e ainda conseguiu fazer uma luta duríssima contra o Lobo, quando o Lobo ainda era o bicho papão, né? Vamos lembrar que ele era invicto naquela época. Então ele não fez feio, né? Fez bonito contra o Lobo. Mas aí depois disso ele ficou um tempo parado, que aí foi uma novela também, se ele vai subir, se não vai subir, enfim. Acabou que não subiu, lutou contra o Joaquin Buckley e, cara, mandou uma masterclass pra cima do moleque. Tudo bem que assim, Joaquin Buckley, né, apesar de ter o super poder da juventude, ele é um cara assim que sempre foi muito limitado, né? Então a galera ou enxergou um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Se você quiser enxergar o copo meio cheio, você vai ver, pô, o Kamaru Usman, pô, velho pra caramba, sem joelho, cheio de lesão, pegou um moleque muito mais novo, né, ranqueado da categoria e mandou bem, sem susto, pô, que bom. Mas se você quiser enxergar com um copo meio vazio, você vai pensar, ah, cara, ele pegou provavelmente o melhor casamento da categoria, tá ligado? O moleque mais limitado, que é o Buckley, que é um cara, pô, e tudo bem que ele era mais jovem, mas ele era mais baixo, envergadura pequenininha também, o striking dele simplão, o grappling dele simplão. Cara, foi tranquilo pro Usman amarrar ele a luta toda. Já o sul-africano, Dricus du Plessis, aqui ó, vou abrir o tapology dele aqui. Ele estreou no UFC, quando que ele estreou no UFC? Em 2020. Né? Já não tem, ele não é tão veterano quanto o Kamaru Usman, né?
O Usman tem 5 anos a mais de UFC do que o Dricus du Plessis, mas olha só, ele também pegou vários caras bons, tá? Ó, Brad Tavares, Darren Till, Derek Brunson, Robert Whittaker, Sean Strickland, Jair Adesanya. Mano, olha o cartel desse cara, mano. O cartel dele é muito bom, mano. Tipo, até os caras mais fracos, ó, ele pegou o Marcos Maluco, o Brad Tavares, que era o porteiro da divisão, né? Ainda mais naquela época, 2022, ele tava um pouquinho melhor do que agora em 2025. Mas pegou o porteiro da divisão, pegou o Darren Till. Darren Till já tava meio mais ou menos, o hype já tinha passado um pouco, mas ainda assim era um cara perigoso. Pegou o Derek Brunson, que é uma outra espécie de porteiro. Robert Whittaker, Sean Strickland e Jair Adesanya. Mano, 3 campeões que ele meteu no cartel, tá ligado? Seguido. Na verdade, ele ainda venceu do Sean Strickland de novo. Mano, impressionante. É um cartel muito bom que o Dricus du Plessis tem. E o Dricus du Plessis é aquele cara que é muito engraçado, porque ele não é excelente em nada, mas ele é muito bom em vencer lutas. Se você for parar pra pensar no que ele é bom, mano, o que ele é bom? Cardio, striking, grappling. Mano, ele é bom em vencer, mano. Ele arranja um jeito de vencer. Tem luta, então, aqui que ele venceu finalizando, teve luta que ele ganhou na decisão dividida, teve luta que ele ganhou na decisão unânime, teve luta que ele nocauteou, teve luta que ele ganhou de corner stoppage, mano. Então, tipo assim, o cara ele ganha de tudo quanto é jeito, mano. Até dos jeitos mais bizonhos possíveis ele ganha, mas ele ganha lutas. É nisso que ele é bom, tá ligado? Não é o melhor strike, não é o melhor grappling, mas o cara é bom em vencer, tá ligado? Enfim, aí ele também perdeu pro mesmo Khamzat Chimaev do Kamaru Usman, né? Mas a performance deles dois contra o Khamzat Chimaev foram performances completamente diferentes. O Kamaru Usman ofereceu uma luta duríssima pro Lobo, provavelmente a luta mais difícil da carreira dele, né? Que ele ainda venceu. E o Dricus du Plessis, cara, assim, não fez absolutamente nada. Foi uma luta, assim, vergonhosa da parte do sul-africano. Todo mundo tava falando que o cara pra parar o Lobo nessa divisão era justamente o Dricus du Plessis. Mas chegou lá na hora, mano, o cara fez feio. Não fez nada. Foi extremamente passivo a luta inteira. Bom, mas agora analisando essa luta em si, como será que essa luta vai se discorrer? Bom, galera, na minha visão, primeiro eu tenho que fazer um comentário, que é uma coisa que eu acho que não vai... Uma coisa que eu acho que não vai ser tão importante assim pra essa luta, vai ser a questão do peso. Primeiro que o Kamaru Usman já lutou nessa categoria, né? A gente acabou de falar que não muito tempo atrás, em 2023, pô, já tem 3 anos, hein? Caraca, o Kamaru Usman tá parado, hein, filho? Tá inativo, hein? Enfim, o Kamaru Usman já lutou nessa categoria, né? Também não foi a primeira vez. E o Dricus du Plessis, ele já foi peso meio médio. Então vamos até abrir o Tapology dele aqui, ó. Nessa época aqui do Roberto Soldic. Aqui, ó. Welterweight, tá vendo? 77 quilos. Mano, é a época que o cara era só pele e músculo, mano. Não sei como é que esse cara batia esse peso. Mas enfim, eu acho que a diferença de força entre eles não vai ser, assim, considerável. Eu acho que os dois vão estar na mesma compleição física, na mesma força, no mesmo tudo. Tudo bem que o Dricus du Plessis já tá mais adaptado e tal, ele já foi campeão dessa categoria. O Usman só lutou nessa categoria uma vez só, mas o Usman mesmo com esse tempão parado, ele não tava sentado no sofá da casa dele, tá ligado? E assim, o cara também sempre foi muito forte, ele sempre foi um meio médio muito forte. Então eu acho que diferença de força nessa luta não vai acontecer. Eu acho que os dois vão estar muito parelhos nessa questão de peso, de força e tudo mais. Agora falando das habilidades em si dos dois lutadores, rapaziada, essa aqui vai ser uma luta 50-50. Sim, vai ser uma luta muito parelha, porque eu vejo da seguinte forma: o Dricus du Plessis, ele tem um striking um pouco melhor do que o do Kamaru Usman. O Kamaru Usman, ele tem um striking muito simples. Cara, é basicamente jab. Assim, de golpe bom que ele tem é jab. Malemar, os caras lançam uns diretos, megaton, outros, uns overhand. Mas a arma do Kamaru Usman é o jab. Ele se aproveita da longa envergadura que ele tem, né? A envergadura que ele tem grande pra categoria. E, cara, fica jabbeando a vida inteira. Ele usa isso de uma forma pra abrir caminho pro grappling dele, que ele também gosta de fazer. E o Dricus du Plessis, ele tem um striking já um pouco mais variado. Ele chuta bastante. Ele é muito, assim, não ortodoxo, tá ligado? Ele tem aquele... A galera chama de Toon Force, que é o quê? A força do desenho animado, mano. O cara parece um desenho animado. O cara parece que a qualquer momento ele vai tirar um martelo assim das costas e vai dar na tua cabeça, tá ligado? Porque é Superman Punch, é uns golpes, e, pô, o cara dá knockdown de jab, aí ele dá uns cruzadores. Mano, é um strike muito bizarro, é assim, imprevisível mesmo. O cara é uma caixinha de surpresa no quesito striking. E ele também consegue ser eficiente, tá? Uma coisa é você ser uma caixinha de surpresa, ficar dando pirueta, tipo, sei lá, igual aquela do Chechel, tá ligado? Que ele gruda no octógono e dá um mortal pra trás, que é só performance, tá ligado? É a parada performática. Agora do Dricus du Plessis não, é feio, é estranho e é eficiente, porque ele consegue infligir muito dano nos oponentes assim. Então você vê como é que ficou a cara de vários dos oponentes deles, Sean Strickland que eu diga. Pô, ele já nocauteou uma penca de gente, mais do que o próprio Kamaru Usman. Então o cara ele é muito eficiente, ele é bizarro, estranho e eficiente também. Já no grappling, a vantagem é claramente do nigeriano, do Usman. Porque no quesito grappling, o Dricus du Plessis, no UFC em si, o grappling dele é muito mais defensivo. Para se desvencilhar da galera que tentava agarrar ele, como foi contra o Derek Brunson. E ele aplicou um pouquinho só contra o Sean Strickland na segunda luta, que foi a luta que ele venceu mais claramente. Engraçado, né? Que acho que a primeira luta foi a que foi decisão majoritária, né? Aqui. Cadê o Dricus du Plessis? Ah, não, é isso mesmo.
A primeira luta que foi decisão dividida, na segunda luta que ele ganhou, assim, por decisão unânime, e realmente foi uma luta mais fácil de marcar, mais fácil pra ele. Por quê? Porque ele conseguiu mixar mais, tá ligado? Ele não ficou travando o Sean Strickland no chão a luta inteira, mas ele conseguia mixar, tá ligado? Ele aplicava umas porradas em cima, quedava, aí o Sean Strickland tinha que trabalhar pra poder levantar, mas ele já tinha quedado, aí ele botava mais umas mãozinhas em cima, quedava de novo. Então, fazendo MMA, mixando bastante, e conseguiu essa vitória tranquila pra cima do Strickland. Ele vai conseguir fazer isso com o Kamaru Usman? Cara, não. O Kamaru Usman que tem, assim, um dos melhores wrestling defensivos que eu já vi em todo o UFC. Cara, acho que de toda a história do MMA, o Kamaru Usman, ele é um dos caras que mais tem aquele aspecto de, mano, parede intransponível. Pra você quedar o cara, meu irmão, é muito, 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 muito difícil. Tanto que no próprio UFC, ele lutou com vários wrestlers aí, e só foi quedado mesmo pelo Khamzat Chimaev, né, que foi uma luta que ele pegou em cima da hora. E uma queda, mano, que dá até pra desconsiderar pro Leon Edwards. É aquela quedinha lá no primeiro round da primeira luta, que foi totalmente ocasional, tá ligado? Acho que eu nem considero aquela merda lá. Mas em questão de defesa de queda, mano, eu ficaria surpreso se o Dricus du Plessis quedasse o Kamaru Usman. Se isso viesse a acontecer, realmente seria aquele caso de, cara, o Kamaru Usman já envelhecido, né? Ou então um fator surpresa lá, como eu falei, o cara que mixa muito bem. De repente, se ele oferecer perigo em queda, o perigo nas mãos, e do nada mixar, tá ligado? Tipo, abaixar o nível, pode ser que ele venha surpreender o Usman. Mas, cara, pelo nível do wrestling do Kamaru Usman, eu ainda acredito que ele consegue ter um sistema defensivo muito bom. Agora, a vantagem na luta eu vejo para o Dricus du Plessis por conta de um fator que eu acho que vai ser determinante, que também é envolvendo o wrestling. Eu acho que o estilo de wrestling do Kamaru Usman não é exatamente aquela de colocar no chão e te moer. Apesar dele ter, sim, um ground and pound muito bom, cara, o que ele mais fez a carreira inteira foi amassar os caras na grade. Cara, foi o que ele fez com o Tyron Woodley. Vamos aqui, ó, abrir o cartel dele. Foi assim que ele virou campeão pra cima do Tyron Woodley. Ele fez isso com o Colby Covington também. Ele fez isso com o Jorge Masvidal na primeira luta. Na segunda luta ele nocauteou, né? E na segunda luta contra o Colby Covington também foi mais porradaria franca. Mas uma coisa que ele costuma fazer... E ele fez isso com o Joaquin Buckley também, tá? Que é o quê? Prender o cara na grade, mano. Ficar dando pisão, tá ligado? Cara, acho que um dos golpes que ele mais aplicou no UFC, depois de jab, foi pisão. Pisão no pé. Tum, tum, que ele põe ele na grade, aí fica dando aqueles body shot ali no dirty boxing, né? No boxing sujo. Só que é o seguinte, rapaziada. Eu acho que o Dricus du Plessis não vai aceitar esse tipo de game. Eu acho que ele não vai ter a passividade de aceitar esse tipo de game. Então não vai ser a mesma coisa que o Kamaru Usman fez contra o Joaquin Buckley, tá ligado? Que era um moleque tecnicamente bem mais limitado e um moleque muito menor do que ele. Eu acho que o Dricus du Plessis, por ser um cara maior, mais forte que o Joaquin Buckley, e com a técnica também melhor que o Joaquin Buckley, eu acho que ele vai conseguir se desvencilhar desse jogo de grade, de amassa do Kamaru Usman. E aí, agora você deve estar perguntando assim, Luiz, mas você no início do vídeo você criticou a passividade do Dricus du Plessis contra o Khamzat Chimaev. E agora você acha que ele não vai ser passivo contra o Kamaru Usman? Pô, se ele foi passivo uma vez, ele vai ser de novo, né? Rapaziada, aí que tá. Não. Por quê? Porque numa preparação contra o Khamzat Chimaev, mano, uma das coisas que você mais vai treinar é o quê? Defesa de finalização, tá ligado? Porque você sabe que o cara vai vir pra apertar teu pescoço de alguma forma. Ou no Darcy Choke, ou no Mata-Leão. E, cara, eventualmente o cara vai te quedar e ele vai tentar te finalizar. É isso, é com essa mentalidade que você se prepara pra lutar com o Lobo. E, cara, foi isso que o Dricus du Plessis fez a luta inteira. Ele tentou não ser finalizado e ele conseguiu, mano. Ele não foi finalizado, tá ligado? O problema é que ele ficou tão focado em não ser finalizado que ele esqueceu de vencer a luta, tá ligado? Que é uma coisa que ele faz muito bem, que ele costuma fazer muito bem. Então o problema dele foi a mentalidade que ele entrou na luta, tá ligado? Ele ficou tão preocupado em não ser finalizado que beleza, ele não foi finalizado, mas isso custou a vitória. Que é uma mentalidade completamente diferente que você vai ter pra lutar contra o Kamaru Usman. Você sabe que o Kamaru Usman não vai te finalizar. Porque, galera, o Kamaru Usman ele tem um grappling muito bom, mas é aquele grappling mais focado no wrestling, de riding position, de segurar a posição, de amassar na grade, de pontuar. Ele não é um finalizador. Na verdade, eu nem sei quantas finalizações ele tem na carreira. Olha isso. Vamos ver aqui. Cadê? Cara, ele nem tem finalização na carreira. Aqui, ó. Ele não tem nenhuma, mano. O Kamaru Usman não tem uma finalização na carreira. O cara nunca finalizou ninguém. Aqui, ó. Decisão, 67%. Nocaute, 33%. Mas ele não tem nenhuma finalização. Não, correção, rapaziada. Tô falando merda. Ele tem uma finalização aqui, ó. Que foi quando ele venceu o Tuf, tá ligado? Olha lá. Deu um triângulo de mão. Mas é isso, cara. O cara tem uma finalização na carreira inteira. Então o que eu quero dizer? Que quando você vai lutar com o Kamaru Usman, você não tem a mesma preocupação de não ser finalizado do que se você fosse lutar com o Chimaev, tá ligado? Essa preocupação explica toda a passividade do Dricus du Plessis na luta contra o Lobo. Então, essa postura ele não vai ter numa eventual luta contra o Kamaru Usman. Então, quando ele estiver na grade, quando o Kamaru Usman estiver amassando ele sabe que ele pode se movimentar, se abrir um pouco mais, ou então, eventualmente, dar as costas pra tentar levantar, que ele sabe que o Kamaru Usman, pô, não vai mochilar ele, mano, botar aquela pressão no pescoço, pô, quebrar o maxilar dele, igual aconteceu com o Robert Whittaker, tá ligado? Ele sabe que isso não vai acontecer. Então, eu acho que, dessa vez aqui, ele não vai mostrar aquela passividade toda e vai conseguir se desvencilhar do jogo de grade do Kamaru Usman. E se ele realmente conseguir se desvencilhar do jogo de grade,
grade e voltar essa luta a ser uma luta de striking, cara, como eu falei no início do vídeo, quem tem o striking mais efetivo e mais plural, né, com mais armas, é justamente o sul-africano Dricus du Plessis. Então, rapaziada, na minha visão, essa luta aqui vai ser uma luta longa, tá? Eu acho que nenhum dos dois vai vir pra vencer no primeiro round, segundo round. Acho que vai ser uma luta longa, vai ser uma luta muito truncada, muito técnica, parelha, pau a pau. Os dois vendo ali quem erra menos, tá ligado? Eu acho que os dois vão eventualmente cometer erros sim, mas vai ser uma luta de quem dita o ritmo. Se o Kamaru Usman conseguir ditar o ritmo dele, que é justamente esse, colocar na grade, né, ficar dando pisão, ou então quando tiver na distância, naquela distância bem confortável pra ele, de jabzão lá do outro lado do octógono, eventualmente overhand outro, pra depois agarrar de novo, pisão de novo, beleza, ele vai ganhar só fazendo esse jogo. Agora, se quem ditar o ritmo for o sul-africano, né, ou seja, conseguir se desvencilhar, evitar o jogo de grade do Kamaru Usman e colocar as mãos boas que ele tem, né, aquelas investidas malucas de combinação, 3 a 4 golpes que ele dá, pô, de chute que ele dá, chute baixo, chute no meio que ele dá, eu acho que ele consegue vencer sim o Kamaru Usman no striking, na base da trocação. Então vamos ver, rapaziada, quem conseguir ditar o ritmo vai ser o vencedor da luta, sem muita surpresa. Então se rolasse um nocaute fulminante, ou então uma finalização pra qualquer um dos dois lados, eu ficaria surpreso, tá ligado? Não aposto nisso, aposto numa decisão, né, em quem conseguir ditar o ritmo. E quem eu acho que vai ditar o ritmo, até, né, por estar no momento um pouco melhor da carreira, tem enfrentado um nível de competição mais alto também, né? Vamos comparar o cartel de novo. Pô, o Dricus du Plessis enfileirou, mano. Robert Whittaker, Sean Strickland, Adesanya, Sean Strickland de novo. E aí fez aquele papelão contra o Chimaev. Ao passo de que o Kamaru Usman aqui, ó, ele teve toda a sequência de vitória, mas ele amargou essa sequência de derrotas aqui, tá ligado? Apesar de ter sido uma boa luta contra o Khamzat Chimaev e contra o Leon Edwards, cara, foram derrotas, né? Ele não conseguiu produzir o suficiente. Então, cara, você até consegue enxergar argumentos pros dois lados aqui, tá? Então, assim, vai ser uma luta 50-50, rapaziada. Dificilmente vai ser um esculacho, claro, assim, pra cada um dos dois lados. Mas eu aposto minhas fichas no sul-africano Kamaru Usman. Caraca, são os dois africanos, né? Os dois são africanos. Mas eu aposto minhas fichas no sul-africano Dricus du Plessis. Por questão de momento, porque eu acho que ele tem mais armas e porque, cara, assim, se você se perguntassem pra você em quem você confia mais pra continuar performando bem, Kamaru Usman ou Dricus du Plessis? Cara, o Kamaru Usman ele já tá naquele nível que, mano, a qualquer momento o cara pode só ser esculachado, tá ligado? Ele já tá com a idade mais avançada, tem todo o lance das lesões, lesão nas costas, todo mundo fala que ele não tem joelho mais há muito tempo, e mesmo assim ele conseguiu vencer do Joaquim Buckley, né? Mas, de novo, o Joaquim Buckley, quem que é na fila do pão, tá ligado? Enfim, rapaziada, essa é a minha opinião, né? Talvez eu faça uma fezinha aí nesse evento, coloque aí uma prata no du Plessis, por decisão. Talvez eu faça isso, tá ligado? Não sei. Vamos ver. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Ó, lá no início do vídeo eu pedi pra você comentar qualquer merda só pra me ajudar no engajamento. Mas não comenta mais qualquer merda agora não. Agora vem aqui e comenta qual é a sua opinião, qual a sua visão pra essa luta aqui. Você acha que o que eu falei faz sentido? Ou você discorda, mano, acha que o Kamaru Usman vai doutrinar? O velho Usman, mano, vai voltar, vai nocautear, então vai finalizar pela segunda vez na carreira. O que tu acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo que eu vou ler. Valeu? Ó, deixa o like se você não deixou o like. Se inscreve se você não é inscrito. Valeu, falou e até mais.